Paramos porque parece que tem um bloqueio policial ali na frente ou algum evento, não sei o que é. De onde você está nos visitando? México. Ah, México. Espere, ainda não devolveram meu passaporte. 7h32 da manhã, é hora de pegar o ônibus. E o que eu não sei é se vão me deixar passar, uma vez chegando na fronteira. Porque pelo que eu entendi, nem todos os portos aceitam visto eletrônico. E realmente não sei pra qual porto esse ônibus vai. Acho que vai pra um que se chama Ponte da Amizade, que nesse sim eles aceitam. Mas não souberam me dizer com certeza, porque o nome em inglês é bem diferente do nome em chinês. Mas tudo bem, vamos para a aventura. E se não conseguirmos passar, a gente dá um jeito. Mas por enquanto, provavelmente vamos passar 7 horas em um desses. Ah, é esse. É pequenininho. Pelo menos não é tão pequeno, mas eu não caibo. Esse é o problema de ter 1,90 m. Ih, se meu camarada der ré, ele vai me matar. Mas tudo bem, não está quente e se tivermos que passar 7 horas aqui, a gente aguenta. Diz que levaremos 9 horas e 41 minutos até Hanoi. Disseram que eram 7, mas essas 3 fazem diferença. Paramos porque tem tipo uma barreira policial ali na frente. Ou algum evento, não sei o que é, mas tem muito trânsito. E aí o carrinho parou. Subiu um policial com uma metralhadora e um capacete. Ele estava de colete à prova de balas e eu pensei: o que está acontecendo? Acho que vão me tirar daqui. De onde você está nos visitando? México. Ah, México. Ele pediu meu passaporte e levou, e o de todos os chineses. Não aconteceu nada. Espere, ainda não devolveram meu passaporte. Pararam o carro por minha causa, mas nos deixaram passar no final. Oi, quer trocar dinheiro? Oi. Ok, sim, vou trocar dinheiro. Um yuan vale cerca de 3.690 dongs. Vou trocar 500 yuans. Em dinheiro? Sim. Dona, não se faça de boba. Está cobrando caro porque sou estrangeiro. É que são 5.360 dongs por yuan. Trocaram por algo mais barato para os outros. Não, imagina. Então eu não troco mais. Bom, então dá pra ele assim mesmo. A culpa foi minha. Por quanto está o chip sim? 50 yuans. Beleza, vou querer uma. Já vem com créditos ou precisa colocar? Já tem dados. Posso pagar com Alipay? Sim, sem problema. Com Alipay está bom? Deu uma gorjeta para ela, ela errou no troco. É que eu sou nova. Vai, eu te dou 5 yuans. Muito bem, genial. Pronto, obrigado. Como você aprendeu chinês tão bem? De jeito nenhum, ainda estou aprendendo. De onde você é? Sou mexicano. Você fala muito bem para ser do México. Ainda estou aprendendo, embora eu suponha que agora vou aprender vietnamita. Tivemos que trocar dinheiro na fronteira e comprar um chip de telefone. China e Vietnã têm uma história interessante que vou contando ao longo do caminho. É o posto de fronteira onde verificam passaporte, visto eletrônico e outros documentos. Aqui oferecem serviços como carrinho até o ponto de controle. Lá fora ocorre a troca informal de dinheiro e até que não é ruim. Conferi no celular a taxa de câmbio oficial e era praticamente igual. Eles lucram um pouco, mas não muito. Na verdade, a moça foi honesta e me deu a mesma taxa dos outros chineses, o que irritou a mãe dela. Ele é estrangeiro, por que dar essa taxa pra ele? Cobra mais caro, eles têm dinheiro. Falei chinês com a mãe e ela ficou surpresa, tipo, da xinga. No fim, me cobraram a mesma taxa e dei 5 yuans de presente para evitar que a mãe brigasse com a moça. Porque ela, sem culpa, me informou honestamente a taxa oficial e a mãe ficou brava. Não queria que ela fosse repreendida. Mas enfim, vamos atravessar para o Vietnã que agora sim começa a parte boa. Como na China não se usa dinheiro em espécie, eu trouxe uma carteira velha da minha universidade caso alguém tente me roubar. Este é o dinheiro do Vietnã, que é confuso. Estas são notas de $500 mil. Daqui a pouco descobrimos como funciona. O carrinho nos deixou neste lugar que é bem curioso. Em todo lugar está escrito: a mítica e grande passagem da amizade entre China e Vietnã.
E suponho que aqui estamos finalmente deixando a província de Guangxi, na China, e ali na frente está o ponto de controle. Eu gostaria de parar aqui para contar a história para vocês, mas não quero me afastar do pessoal que veio comigo no ônibus, porque depois posso acabar me perdendo, o que acontece comigo com frequência. Me deram este crachá que indica que eu paguei todo o trajeto de Nanning até Hanoi, então com isso eu posso voltar a entrar no ônibus. Agora vamos passar pela imigração. É a primeira vez que saio da China a pé para outro lugar que não seja Hong Kong, que não conta, pois ainda é China. Aqui está, chegadas e partidas como em um aeroporto. Ah, curioso, no controle de passaportes na China há um duty free, como em aeroportos. Não sei se os preços são mais baratos, mas é curioso. Fico pensando, qual será a moeda que eles cobram? Aqui ainda se paga com yuans chineses? Ele disse que ainda aceitam Alipay e WeChat, como se estivéssemos mais na China do que no Vietnã. Por exemplo, meu chip ainda não funciona. Penso, quando será que começa a funcionar? Porque, veja, a diferença é de metros, deve ser uns 500 metros no máximo. Aqui os letreiros já começam a estar nos dois idiomas. Aqui está o idioma do Vietnã, aqui está o idioma da China. E as belas vistas da fronteira de onde se veem os dois países. Curioso este lugar se chamar Passo da Amizade, pois por muitos anos foi uma zona de guerra, já que o Vietnã pertenceu à China por quase 1000 anos como uma província comum. E depois da sua independência, os dois países ficaram constantemente em tensão, e por isso essa passagem normalmente era chamada de Passagem da Pacificação do Sul, mas agora se chama Passagem da Amizade. Mas, uma coisa que ambos os países têm em comum é que ambos são países comunistas, e nisso eles concordam muito. Por isso, aqui está o símbolo do comunismo e a bandeira nos dois idiomas e toda a propaganda que os dois países têm dizendo: somos irmãos no comunismo ou no socialismo. E aqui já trocaram as bandeiras, o que significa que deste lado já estamos entrando no Vietnã. Vamos ver se está correto. Bom, aqui já está marcando 5G para mim. Agora vamos ver se o YouTube já funciona. Lembrem-se, na China é preciso uma rede privada virtual para acessar as redes. No Vietnã deveria funcionar, mas ainda não consegui. Achei que esse senhor estava vendendo bandeiras, mas não. O trabalho dele é colocar as bandeiras, trocar as bandeiras, porque essas já estão velhas. Então ele vem com bandeiras novas para que sempre fique reluzente uma bandeira do Vietnã e uma bandeira do comunismo. Finalmente, estamos do lado do Vietnã e as coisas não parecem muito diferentes. Ainda não. A única coisa que percebo é que aqui sim o idioma vietnamita é predominante e o chinês aparece em menor destaque. Os preços também já mudaram para a moeda do Vietnã. Mas a maioria das pessoas continua falando chinês. Quero dizer, pelo menos com um sotaque um pouco estranho, mas falam chinês. Essa é a primeira lojinha da esquina que achamos. Aqui já há snacks bem diferentes, mas ainda aparece um ou outro da China, como essas patas de frango. Quanto custa isso? Seriam 50 mil dongos. Minhas primeiras Oreo depois de muito tempo. Na China, são chamadas de Aoliel. Já acostumado com os caracteres chineses, ao ver o tubo de Oreo, não resisti. Foi interessante, pois eu falava chinês, e ele respondia perfeitamente, mostrando total compreensão. Ele respondia no idioma dele, que não sei se é dialeto ou o oficial do Vietnã, pois aqui também há minorias Yuan com o mesmo idioma das Yuan da China. Para pagar foi uma confusão, porque perguntei quanto era pelas Oreo e pelo leite, e ele disse que eram 50 mil. 50 mil dongs vietnamitas são 13 yuans, só para ter como referência. Agora imagino que este carro vai nos levar até o ônibus que precisamos pegar para chegar a Hanoi. Aqui você pode alugar um carro ou pode pegar uma van que te leva até a cidade, até Hanoi. Mas no meu caso, nós já tínhamos o pacote que custou 80 yuans. Achei muito barato. Dá aproximadamente 600 ou 700 pesos para ir da cidade de Nanning, em uma viagem de quase 9 horas, até a capital do Vietnã, que é Hanoi. Então sai muito acessível. É um pouco cansativo, e eu gostaria de ter pegado o trem, porque é um trem noturno, e também é uma experiência legal. Mas a verdade é que não foi nada ruim fazer isso de ônibus. Que maravilha! Finalmente a internet está funcionando e aqui o YouTube funciona perfeitamente. Então no caminho para Hanoi vou ler os comentários que sempre alegram muito o nosso dia. Temos que esperar o ônibus para Hanoi, que só sai em 3 ou 4 horas. Este carrinho está melhor e conseguimos um bom lugar na frente. Ainda bem, pois faltam 3 horas.
Com licença, qual o valor até Hanoi? Agora vai ser difícil se comunicar, porque ninguém mais fala chinês daqui pra frente, eu acho. Pra onde eu te levo? Eu não falo inglês, você fala chinês? Pra onde você vai? Posso ir andando, não tem problema. Então não, mototáxi. Agora não, jovem. Obrigado. Estamos chegando à capital do Vietnã. Bem-vindos a Hanoi. Pra ser sincero, achei cansativo, apesar de estar bem mais confortável do que no ônibus anterior, mas já estava com o cansaço acumulado e ainda pegamos um trânsito brutal na entrada. Aí pensei, bom, é uma cidade bem densa, é a capital. Mas não, na verdade estavam consertando as ruas, então demoramos 1h30 a mais do que normalmente levaríamos. Mas tivemos a vantagem do fuso horário do Vietnã, já que aqui é 1 hora a menos do que na China. Ou seja, se lá são 2, aqui é 1. Então, digamos que assim, recuperamos um pouco do nosso dia. Por enquanto, me deixaram a uns 40 minutos a pé do meu hotel e ainda não conheço o suficiente da cidade para saber se é seguro andar por ali com toda a minha bagagem. Ou será que seria melhor pegar um táxi? Lá fora tinha muita gente me oferecendo o serviço de moto, mas pelo que sei aqui é melhor pegar um Grab, que é tipo o Uber local. Porque são tarifas fixas, assim você sabe quanto está pagando sem medo de ser enganado. Mas olha, estou surpreso com a quantidade de motocicletas nessa cidade. Já tinha ouvido falar disso, mas ver pessoalmente é uma coisa completamente diferente. Mad Monkey, ok. Quanto? 50 mil dongs. Como? Isso é o que custa um Grab? Aceita ou não aceita? Ok. Tem certeza? Esse é o preço, né? 100 mil dongs. Não, imagina. Melhor eu pagar logo. 50 mil dongs, correto? Então eu pago primeiro. Bom, assim começa a aventura pelo Vietnã. Não tenho certeza se é a melhor ideia nesse lugar tão caótico. Na verdade, estou um pouco assustado, mas estou apertado para ir ao banheiro, e o Grab ia demorar 10 minutos. Então, meu camarada se ofereceu para nos levar pela mesma quantia que o Grab. As coisas vão bem, só me surpreendi que meu camarada me entendeu em chinês, e o que não soube, traduziu pelo telefone. Nos entendemos perfeitamente, até agora tudo certo. É impressionante quantos turistas chineses há, e muitos aprendem o idioma para vender para eles. Ele se surpreendeu por eu falar chinês, já que estava conversando comigo em inglês. Deve ter pensado, aprendi inglês para esse cara vir falar chinês comigo. Bom, aqui já está a seleção de hotéis. Ficou bem legal, encontrei este em um lugar chamado Hostel World. Chama-se Mad Monkey, parece que é bem famoso porque criaram uma rota chamada Gentian Loop ou algo assim, que é uma rota feita de moto ao redor do Vietnã e parece que foi aqui que surgiu. Está ótimo, e o preço da cama aqui é incrível. 140 pesos mexicanos com cerveja grátis, café da manhã e ótimas avaliações. Deve ser legal. Agora vou mostrar como é dormir em um hostel. Os estudantes do Vietnã também são como os da China, que usam o mesmo uniforme e o lenço. Na China, as crianças normalmente usam o mesmo uniforme em toda a província ou em toda a cidade. Inclusive vendem nos supermercados e também usam um lenço que indica que são estudantes. Aqui isso também é mantido. Parece que as crianças saem da escola às 3 da tarde. Acho que é bem parecido com o México. Pelo que me lembro, eu também saía às 3 da tarde. A questão é que aqui as crianças, olha, vão sozinhas. Ninguém vem buscá-las. E elas passam por esses becos que a gente pensaria que são perigosos e que podem ser atropeladas, mas não. Olá, olá! Você sabe falar chinês? Acho que não. As crianças são legais, mas não dá para se comunicar mesmo falando chinês. Talvez seja preciso aprender o idioma local. Olá. Oi, oi! You
YouTube. YouTube! As crianças gostam de câmeras porque aqui realmente tem YouTube. Diferente da China, crianças no Vietnã acessam blogs e provavelmente veem muitos blogs de viagem de visitantes, já que o país é popular entre mochileiros e querem se ver no YouTube. Imagino. Ah, olha, esses são como os Songzi. O que é isso? O que é? É carne? É arroz glutinoso? Não dá nem em inglês ou chinês. Mas o que é? Não faço ideia do que acabei de comprar, mas se parece muito com algo conhecido como zongzi na China, que é arroz glutinoso, e vem embrulhado como se fossem corundas, de uma maneira bem parecida. Mas isso aqui não se parece muito, já que ele abriu. Parece gelatinoso, e eu não faço ideia do que é, mas vamos experimentar. Ah, caramba. Estou confuso. É como um arroz gelatinoso, com gosto de ovo e um pouco de açúcar. Não gostei muito, talvez pela consistência aguada, mas experimentem. Não está ruim, só tenho dificuldade com a textura. Se alguém souber o que é, escreva nos comentários. Não faço ideia. Isso é o que estávamos procurando. Um beco de comida seguro. Com certeza aqui vamos encontrar algo delicioso. Pelo que eu entendi, é bastante barato comer aqui no Vietnã. Pelo que li, é entre 50% e 60% mais barato do que a vida no México. E quase a metade do que na China, especialmente em cidades como Shenzhen. Prova disso é o preço do hotel, que fica bem no centro. E um quarto em um hotel bastante decente, provavelmente o mais popular desse site, custou 120 pesos, que não é nada. Olhem, isso aqui são quesadillas. Isso é pó? Por quanto? 30 mil dongs. 3? Não, 30 mil dongs por pedido. Ah, ok. Vou querer um. Tem carne de vaca. Ah, vitela. Ah, entendi. Disseram que o prato típico local é o pho. Correto. Como se diz obrigado em vietnamita? Salmon. Come on! Por que você sabe falar chinês? Estudei por um mês. Uau, apenas um mês. Estive trabalhando em Singapura. Singapura? Muito bem, muito bem. Consegui me comunicar em chinês pela primeira vez. Foi bastante satisfatório. E é que ela trabalhou em Singapura. Estou muito feliz de conversar com você. Você é chinesa? Sou mexicano, mas moro na China. Este é o famosíssimo pho, mas ele disse que se chama mo. No Vietnã se chama mo. Bo. É picante? Um pouco. Um pouquinho? Eu gosto de comida picante. Assim. Obrigado. Vamos experimentar. Muito gostoso. Você gostou? Muito delicioso. Eu gosto muito desse sabor. Está muito bom, parece saudável, não é apimentado e tem bastante carne. Tudo isso por 3 mil dongs. Ngon significa delicioso. Então, se gostarem de algo no Vietnã, digam Ngon. Adorei essa interação, porque é o exemplo perfeito de que o chinês às vezes pode ser mais útil do que o inglês. É que a garota que estava comendo aqui do lado não falava nada de inglês, mas falava chinês básico porque quis ir trabalhar em Singapura. E pelo que sei, esse vai ser o caso em muitas partes do Vietnã, porque há pessoas que fazem negócios com a China e outras que já foram trabalhar na China, Singapura ou Malásia. Picante? Não é picante, está muito bom. No México, o que em outros lugares seriam empanadas, chamamos de dobladitas ou quesadilhas. Esta aqui parece ter carne de porco, mas não tenho certeza, ainda assim está ótima. Obrigado se diz como Cam On. Vai ser fácil de lembrar. Cam On. A comida estava muito boa, sem compromisso. Tenho que dizer que gostei muito. É um sabor meio docinho, ácido e picante ao mesmo tempo. Tinha cenoura, tinha pepino, tinha carne de boi e tudo misturado em uma tigela que faz com que tudo fique impregnado com esse saborzinho. Um pouquinho oleoso que te deixa bastante satisfeito, apesar de ser na maioria legumes.
A empanada também estava muito boa, mas tenho que dizer que não me encantou porque já estava fria e tinha tipo um ovo de codorna ali no meio que me pegou de surpresa. Mas fora isso, a comida fenomenal e me custou 50 mil dongs. São 34 pesos ou 2 dólares. Valeu a pena. Eu poderia passar um ano aqui sem trabalhar e está muito barato. Percebo muitas pessoas, principalmente idosos, vestindo roupas militares. Por exemplo, o senhor à minha frente usa boné militar com estrela do comunismo. E há muitos outros assim no centro da cidade. Vejo aqui muitas lojas com coisas chinesas, mas não quiseram falar comigo em chinês. Oi, vocês falam chinês? Preciso trocar yuans, mas não sei onde. Olá, vocês falam chinês? Tenho yuans, mas não sei onde trocar. Desculpe, eu não falo chinês. Puxa, meu inglês é bem ruim. Talvez a gente possa tentar com um tradutor. Siri, me ajude a traduzir vietnamita. Preciso trocar yuans. Onde posso fazer isso? Ok. Seu chinês é muito bom. Não. É que meu inglês é muito ruim. Sou mexicano, moro na China há muito tempo. Meu chinês é melhor do que o inglês. Bom, não vou mentir, está sendo um fracasso esse negócio de falar em chinês. Digo, tem sido divertido e tivemos interações interessantes. Agora mesmo, acabei de conversar com uma garota de descendência chinesa, mas que não fala chinês nem um pouco. Digamos que ela nunca aprendeu. E o mesmo acontece com muitas pessoas que vieram para o Vietnã há muitos anos. Talvez os pais falassem cantonês ou algum outro dialeto, e o mandarim ainda não era tão popular, então eles não aprenderam. Mesmo aqui, que parece ser o bairro chinês, não é tão comum, né? Acho que talvez teremos que abandonar o conceito original do nosso vídeo. Vocês falam chinês? Não falam chinês? É que como vi vocês gravando os bolos da lua, pensei... Não? Esqueçam, desculpem. Nas ruas, vocês encontram um monte de templos e símbolos chineses. Por exemplo, ali atrás era como, não sei se oficialmente é chamado de bairro chinês, mas todas as lojas vendiam os itens tradicionais das festas, como o Ano Novo Chinês. Aqui na rua da frente também tem um templo tradicional com caracteres chineses e os símbolos do dragão e tudo mais. É verdade que o mandarim de fato não é tão comum aqui? Olhem que legal, eles comem o chau cau igual lá na China. Quanto custa o espetinho? 10 mil dólares. E o pão também? 10 mil também, aceite ou deixe. Mas eu quero pão. Irmão, eles não falam chinês, né? São vietnamitas. Meu inglês é muito ruim, não consigo falar muito bem. Meu chinês é bem melhor que meu inglês, que não falo. Como você sabe falar chinês? É que eu moro na China. Em que parte? Em Shenzhen. Eu moro em Guangzhou. Guangzhou? Então somos vizinhos. Meu inglês é tão ruim que tenho vergonha de falar. Em que você trabalha? Em exportações, mas é de Shenzhen para o México. Uau, eu também trabalho com exportação. Sério? Sim. Estou no Vietnã servindo de tradutor para esse estrangeiro. Ele não fala inglês, então estou traduzindo do chinês para o vietnamita. Ele é meu amigo Max, do México. Já me desacostumei a ouvir chinês. Quando te ouvi falando em chinês, achei que estava imaginando coisas. Aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu estava tentando pedir em chinês, mas a dona desse restaurante não gostou nem um pouco de verdade. E eu senti até que ela ficou um pouco ofendida, porque tentei perguntar quanto custava esse sanduíche. E ela me respondia em inglês. Então eu tentava dizer pra ela que não falava bem inglês. Então respondi em chinês. E de repente um cara que estava comendo ali na frente me olhou surpreso e disse: "Ei, irmão, aqui não é a China, aqui falam vietnamita." E aí eu respondi em chinês, falei: Sim, eu sei, só que não sei falar bem inglês." Ele riu e disse: "Não acredito nisso." Depois falou: "Eu te ajudo." Eu falava com ele em chinês e ele fazia o pedido em inglês, achando tudo muito engraçado. Ele estava rachando de rir porque não conseguia acreditar que estava traduzindo para um estrangeiro que fala chinês, para mostrar que quem fala chinês sempre encontra alguém para ajudar, pois eles estão em todo lugar. Valeu a pena esse sanduíche, tá muito bom. Tem um creminho, 2 ou 3 salsichas, não supera os do México, mas tá gostoso. É uma loucura atravessar essas ruas, veja como as crianças fazem isso. As crianças saem da escola e atravessam a rotatória cheia de carros e motos, sem medo.
Algo que estou percebendo muito por toda a cidade é que os prédios são bastante estreitos, como este que está bem aqui na frente, tem muitos assim. Segundo dizem, isso é porque na época em que o Vietnã foi colonizado pela França, quanto mais largas fossem as casas, mais impostos eles pagavam. E para evitar pagar tanto, construíam casas muito estreitas, mas muito profundas. Por isso, alguns desses prédios têm até 20 metros de profundidade, oferecendo muito espaço às famílias, algo que não se percebe de imediato. E outra coisa muito interessante é que os prédios são estruturados da seguinte maneira: o primeiro andar sempre é um comércio, e o restante do prédio são residências familiares. Assim, as pessoas não pagam aluguel pelos negócios, pois abrem no local onde moram, reduzindo custos. Agora, procuro o famoso trem ou a rua do trem, que segundo meu mapa era aqui, mas não encontro o lugar. Aqui qualquer espaço serve para estacionar uma moto. Me lembra muito o centro de Shenzhen, especialmente Rua Qiangbei, que é onde fica a Praça da Tecnologia. Aqui são motos a gasolina na China elétricas. Hoje elas são bem mais compactas e cabem mais. Por outro lado, essas aqui são mais pesadas, são mais largas e ocupam mais espaço. E também precisam ter mais cuidado, porque imagino que sejam mais delicadas quando tem um motor a gasolina. Mas pelo menos a cidade é mais ou menos bem planejada, porque eles têm faixas especiais para motocicletas, coisa que não acontece em Shenzhen. Estamos chegando à famosíssima Rua do Trem e aqui ao redor tem muitas pessoas que se aproximam para te dizer que o trem já passou e que não vai ter outro hoje. Então eles podem te levar para um lugar onde ele vai passar. Mas eu não sei, sinceramente, me parece um pouco suspeito. Prefiro esperar aqui, tomar alguma coisa, ver se o trem passa e, caso contrário, pesquisar no hotel e voltar amanhã. Já aconteceu comigo na Tailândia. Disseram que o templo estava fechado e se ofereceram para me levar a um mais bonito. De repente, te cobram caro para te levar a um lugar a 10 minutos. Por isso é preciso cuidado. E no meu primeiro dia, não quero ser enganado. Enquanto esperamos o trem passar, deixa eu dar um pouco de contexto sobre por que eu tinha tanto interesse em visitar o Vietnã e não outro país como Tailândia, Camboja, Laos ou tantos outros que existem no Sudeste Asiático. E é que este país tem uma história muito interessante que é o reflexo perfeito da resiliência e da resistência. Porque desde suas origens, o Vietnã tem sido um país que está em constante luta pela liberdade. E tudo começa com 900 anos de domínio chinês. Naquela época, o Vietnã era apenas mais uma província do Império Chinês, e até usavam o mesmo dinheiro e tinham o mesmo sistema político e legal que havia no resto do país. No entanto, depois de 900 e tantos anos, o Vietnã conquistou sua independência e começou a surgir o que hoje conhecemos como a cultura local. Mas então chegaram os franceses. Naquela época, toda a Europa estava em busca de novas colônias, pois era o período imperialista expansionista, no qual queriam conquistar territórios ricos em recursos. No caso do Vietnã, eles tinham arroz, borracha e mão de obra barata, algo de que a França precisava muito. E como resultado, a França dominou o território vietnamita por aproximadamente 100 anos. Ironicamente, a única razão pela qual o Vietnã conseguiu se livrar deles foi por causa de uma nova invasão, mas desta vez por parte do Japão. Isso aconteceu porque, naquela época, a França estava lutando na Segunda Guerra Mundial e ficou bastante enfraquecida. Por isso, o Japão aproveitou para vir e ocupar o território do Vietnã. No entanto, a ocupação japonesa durou apenas alguns meses, porque pouco tempo depois, eles tiveram que se render na Segunda Guerra Mundial para os aliados. E pela primeira vez em muito tempo, o Vietnã ficou sem um governo oficial. E foi então que apareceu Ho Chi Minh, que é provavelmente a figura histórica mais importante do Vietnã, já que era um jovem que na época se interessou muito pelas ideologias de Karl Marx, ou seja, pelo comunismo, e que, ao longo dos anos anteriores à derrota da França e do Japão, foi organizando um exército com o qual tomou o país inteiro. Infelizmente, sua vitória não durou muito tempo, porque alguns anos depois, a França quis retomar seu território. Começou uma nova guerra, que durou aproximadamente mais 8 anos, e na qual o Vietnã, de certa forma, saiu vitorioso, porque conseguiu manter metade do seu território.
ficou decidido que o Vietnã seria dividido em norte comunista, apoiado pela União Soviética e China, e sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Esse período também não durou muito tempo, porque os Estados Unidos sempre tiveram medo dos países comunistas, e naquela época temiam que, ao haver um país comunista no Sudeste Asiático, o comunismo se espalhasse para o resto dos países como Laos e Camboja. E para evitar isso, encontraram desculpas para invadir o Vietnã, iniciando o que é uma das guerras mais famosas da história moderna, que é a Guerra do Vietnã, que durou aproximadamente 20 anos e matou muitas pessoas. Mas eles não conseguiram vencer o Vietnã. E essa é provavelmente a derrota mais dolorosa do exército dos Estados Unidos, que até hoje continua sendo o exército mais poderoso do mundo inteiro. E se eles não conseguiram vencer o Vietnã, não foi porque esse país tivesse mais tecnologia, armamento melhor ou mais recursos, mas sim porque tiveram uma estratégia militar brilhante, que consistia em cavar túneis por todo o seu território e em aproveitar a localização e as condições climáticas para combater os norte-americanos. Considerando que o Vietnã é praticamente uma selva, os soldados norte-americanos enfrentaram grandes dificuldades. Muitos deles ficaram doentes, muitos foram mordidos por animais peçonhentos e muitos outros caíram em armadilhas dos soldados vietnamitas. Além disso, nos Estados Unidos, naquela época, havia centenas e centenas de protestos por todo o país que se opunham ao que estava acontecendo no território do Vietnã, porque eles não eram cegos, para eles eram desculpas. Não havia uma razão justificável para os massacres que estavam sendo realizados nesse país. Portanto, 20 anos depois do dia em que começou a Guerra do Vietnã, o exército dos Estados Unidos teve que se retirar. E isso permitiu a Ho Chi Minh tomar todo o território e formar o que hoje conhecemos como o Vietnã comunista. Claro que depois disso, ainda houve outra invasão, da China e do Camboja. Mas essa já não durou muito. E a partir da década de 1970, o Vietnã tem passado por um processo constante de reconstrução. Hoje eles crescem rapidamente. Por isso, acredito que em 10 ou 20 anos veremos um Vietnã totalmente diferente. No entanto, os efeitos daquela época de crise ainda são sentidos até hoje, e sua moeda é o reflexo perfeito disso. Neste país, eles têm notas com valores absurdos, como 200 mil ou 100 mil dongs. A gente se pergunta, por que, com a inflação, eles não fizeram como o México e apenas cortaram zeros da moeda? E a explicação é bastante simples. Naquele momento, o governo pensou que tirar zeros da moeda era simplesmente uma maneira de mascarar o problema, e que, em vez de investir esforços nisso, era melhor focar em encontrar a solução na raiz. E é que, para eles, cortar zeros da moeda implicava ter que imprimir notas novamente, reeducar a população, o que significava um grande investimento e gasto de esforços. Portanto, mantiveram a denominação como estava, e isso deu origem às notas e moedas com valores tão altos que vemos até hoje. Não se assustem com os números tão grandes, pois o custo de vida neste país é relativamente baixo. E pelo que pesquisei, viver na capital do Vietnã custa entre 50% e 60% menos do que viver na cidade do México, e é quase metade do preço de viver na China. Mas enfim, dito isso, vamos sentar em um desses bares para esperar o trem passar. É uma vista espetacular que ninguém pode perder na cidade de Hanoi. O que um galo está fazendo aí, o galo preto aqui em cima dos trilhos do trem? Já está chegando a hora em que o trem vai passar e dá para perceber. Lá atrás já tem muita gente, mas se vocês avançarem um pouco mais, aqui está completamente vazio, caso queiram tirar uma foto. E, além disso, é interessante porque você começa a ver alguns dos elementos locais que não aparecem na parte turística que fica lá no fundo. Por exemplo, esses altares que eles têm aqui, onde as pessoas acendem incenso como forma de oferenda. Bom, não tenho certeza se ainda estão ativos, especialmente porque aqui tem uma bicicleta abandonada e lixo das casas ao redor. Mas é legal se quiserem tirar alguma foto e quiserem ver por onde o trem passa. Segundo os locais, não há problema, pois dá para parar e ficar na mureta. Mas realmente é um pouco perigoso, especialmente levando em conta que a rua inteira está cheia de bares e que, com certeza, de vez em quando tem algum bêbado que pode perder o equilíbrio. E aí seria uma tragédia monumental. Mas enfim, agora vou procurar um barzinho onde tenha uma boa vista, porque dizem que você não pode perder essa experiência. De repente a rua enche. Estou aqui há meio-dia e o trem ainda não passou.
Falam que hoje haverá 3 trens, às 7, às 7h15 e outro por volta das 8. Então vamos poder gravar de vários ângulos. E esse não é o único. Você pode sentar aqui sobre os trilhos do trem para ver um e depois pode subir nas varandas, porque todos esses bares têm varandas de onde você tem uma perspectiva completamente diferente. Dizem que vale a pena. Vamos esperar que passem 3 hoje. Não sei se será o caso, mas seria interessante ver de diferentes perspectivas. Mas se vocês vierem, verifiquem se há pessoas, pois quando cheguei quase não tinha ninguém e o trem não passa assim. Fiquem atentos ou vão acabar perdendo metade do dia aqui como eu perdi. Agora, tem um truque que é muito usado aqui no Vietnã para levar uma lembrança, que é pegar as tampinhas da sua cerveja e colocá-las no trilho do trem. O trem passa por cima e amassa, e você guarda como lembrança, tipo uma moedinha. Não sei se funciona, mas vamos testar. Veja, aqui está uma, ele falou. Tem que intercalar para ficar bonito. Todas são cervejas locais, então vamos colocar ali e ver se o trem leva. Parece que agora sim o trem está vindo. Já começaram os apitos e os sinos e o pessoal começou a se agitar. Por favor, afastem-se! A senhora do apito avisa que é preciso sair do caminho, pois o trem passa apenas 10 centímetros. Se você ficar onde a pedra fixa se separa da solta, ele vai raspar no seu rosto. E algo bem curioso é que aqui não te dizem a hora exata em que o trem vai passar, porque quanto mais tempo você passar aqui, mais dinheiro os donos dos bares e dos restaurantes locais ganham. E no meu caso, já estou esperando há umas 3 ou 4 horas para o trem passar. Tem que tomar cuidado, você não pode passar do paralelepípedo ou caso contrário vai ser atropelado. Esse camarada vai colocar o celular dele ali, vamos ver o que acontece. Finalmente chegou a hora do trem passar. Vamos ver o quão perto ele vai passar de mim. É muito perto, é incrível o quão perto é, você pode tocar, é muito perto, é perto demais. Que medo! Sinceramente me surpreende que, até hoje, isso ainda seja legal, porque olha o quão perto o trem passa de você. É loucura, se pôr a mão pra fora o trem leva. O telefone dele sobreviveu. Vamos ver se nossas moedas sobreviveram. Aqui estão. Olha só, ficou perfeitamente achatada. É uma lembrança legal, porque em que outro lugar do planeta você pode ver um trem passar tão perto assim? E agora que o trem já passou, essa rua é uma loucura. Não dá nem pra andar, porque entre táxis, mototáxis e pessoas andando, é impossível saber o que vai te atropelar. Mas se você não tomar cuidado, com certeza vai acontecer. Chefe, o que manda? Os caras da Inglaterra foram embora sem pagar. Eu tinha acabado de te contar desses perdedores. Que canalhas. Eram 300. Você pegou eles? Sim, eu perguntei pra eles porque sempre é o pessoal de Londres que faz isso. Quando eu alcancei, eles disseram que tinham esquecido. Eles acham que eu nasci ontem. Eles são de Londres? Sim. Ah, sinto muito por isso. Ele é o dono do bar em que estávamos. Pelo tempo que passei lá, inevitavelmente começamos a conversar, e ele me contou que muitos estrangeiros vêm, pedem um monte de cervejas e eles pedem comida, e quando o trem passa, aproveitam o caos para desaparecer. Mas o mais curioso de tudo é que ele me disse, as pessoas que vêm da América Latina, os chineses, os que vêm da Índia, normalmente pagam sim, não tem nenhum problema. Mas as pessoas que vêm dos Estados Unidos da América ou da Inglaterra têm essa tendência de querer se dar bem e desaparecer sem pagar a conta. O que me parece lamentável, porque a gente pensaria que são pessoas que têm dinheiro, que ganham muito mais em seus países e que têm capacidade de pagar uma cerveja, porque na verdade é um país muito barato, é um país muito acessível. Estamos falando que uma cerveja custa por volta de $1, $1,50 no máximo, em um lugar muito bonito, e as pessoas vão embora sem pagar. Então eu entendo perfeitamente. Ele realmente ganha dinheiro quando o trem passa, e o fato das pessoas irem embora sem pagar realmente me parece uma grande falta de educação. Coitado do dono. Hoje vamos pegar um trem noturno para chegar à cidade de Da Nang e, até agora, o Vietnã tem sido maravilhoso, com exceção de que ontem roubaram minha carteira. O maior problema é que lá estava meu cartão, por isso a partir de agora não posso sacar dinheiro, e essa é a razão pela qual estou encurtando minha estadia em Hanoi. Originalmente, eu pretendia ficar 2 ou 3 dias, mas agora que não tenho mais carteira, preciso sair correndo. Aqui está minha passagem, e lá se foram 1,5 milhão de dongs dos 3 milhões que me restavam. Tenho que economizar o máximo possível, vou ter que comer vento.